Olá pessoal, eu sou Orlando Patriarca e nós vamos falar hoje sobre arquitetura Naked Objects. O motivo principal da criação do Naked Objects é trazer um retorno às origens quanto ao desenvolvimento orientado a objeto. O que isso significa? Que usualmente você tem nos sistemas objetos que somente são repositórios de informação e que as funções que trabalham sobre esses objetos, ou seja, sobre essa informação, elas estão localizadas atualmente em camadas superiores, camadas de serviço, por exemplo, e não dentro do próprio objeto. No Naked Objects, o objeto é completo. Você tem todas as funções possíveis que atuem sobre aquele objeto dentro daquele mesmo objeto. E esse objeto é trafegado até a camada de interface gráfica, onde ele propicia a geração automática da camada de visualização. E o Naked Objects é indicado para aplicações chamadas soberanas, são aplicações onde o usuário fica o tempo inteiro pendurado naquela aplicação. Não é uma aplicação que ele acessa de vez em quando ou que ele acessa enquanto está trabalhando em outras aplicações. E os três princípios básicos do Naked Objects são: toda a lógica de negócio deve ser encapsulada em um Domain Object. A interface gráfica deve ser uma representação direta desse Domain Object, que é o OUI. É uma interface gráfica orientada ao objeto. O mesmo objeto que foi retirado lá do banco de dados é jogado diretamente na camada de visualização e operado por ela. E a interface gráfica, por sua vez, deve ser completamente e automaticamente gerada a partir do modelo de domínio por algum framework que implemente Naked Objects. Isso é imperativo. E aqui, como nós vimos nas últimas aulas, as aplicações em camadas. Então você tem lá na última camada um banco de dados ou um repositório. Os modelos de domínio representam esse repositório que passam por controles e vão para a camada de apresentação. Isso é o tradicional. No Naked Objects isso não existe. Os objetos representam sim um repositório de informação e eles são trafegados diretamente até a camada de apresentação sem nenhuma camada intermediária. Não existe lógica de programação fora do modelo de domínio. Aqui uma implementação simples do Naked Objects sobre o framework Apache Isis, que é o framework original, onde você tem uma aplicação Hello World com um único objeto lá. Assim que você faz o build dessa aplicação, você já tem uma tela de login plenamente funcional, um menu onde você pode criar o objeto, preencher as propriedades do objeto, exibir o objeto e deletar esse mesmo objeto. Tudo isso criado automaticamente pelo framework. Quais são os prós dessa arquitetura? Primeiro, um aumento da capacidade, da velocidade de você prototipar coisas novas. Você não tem que ter N camadas, um esforço imenso de desenvolvimento para fazer um protótipo que talvez nem seja comercializado ou nem vire produto final. Principalmente em virtude da geração automática da interface gráfica com o usuário. E o usuário, como você tem uma relação sempre de um objeto para uma interface gráfica, o usuário ele é orientado à resolução de problemas, não a processos. Você não tem como estabelecer processos dentro do Naked Object. Primeiro tela 1, depois tela 2, depois tela 3. Isso não existe no Naked Objects. Ao mesmo tempo, você dá uma maior liberdade para o usuário. A relação de 1 para 1 entre objetos e GUIs é o que nós acabamos de falar. E você tem um aumento da velocidade do ciclo de desenvolvimento, principalmente em virtude de você não ter que trabalhar com grandes coisas de arquitetura e não ter que fazer criação de interface gráfica. Os contras. O primeiro é a falta de mecanismos baseados em processos na interface gráfica. Não é possível criar interfaces customizadas, embora isso dependa de implementação. A baixa performance, segundo o criador, em processos em lote, porque você tem muitos objetos em memória. E necessita de uma plataforma de desenvolvimento que conte com recursos de reflexão e introspecção, afinal você está gerando código baseado em metadados. Algumas das principais implementações e o estado da arte. Desde 2016, bastante atrelado ao Domain Driven Design, que é uma coisa que a gente citou brevemente no curso, mas não é o foco. Desde 2018, atrelado à arquitetura hexagonal de Cockburn. Ultimamente está muito relacionado à arquitetura hexagonal de Cockburn e não era, quando o Paulson criou essa tese lá em 2004, isso não era nem próximo de existir, até porque a arquitetura hexagonal é de 2005. Todas as implementações usuais têm problemas com sistemas um pouquinho mais complexos, que são chaves primárias compostas, não fazem. Chaves estrangeiras compostas, não fazem. Controle transacional de baixo nível, fazem muito pouco. Processos em batch, não fazem.
E você alternar tecnologias de acordo com o stack da sua empresa ou do seu projeto também é praticamente impossível, a não ser que você faça uma senhora extensão dos frameworks. E aplicações SPA, ou com muitos dados em cada objeto, também é praticamente impossível de você trabalhar. A bibliografia, para quem quiser saber mais. Muito obrigado. E é isso aí.